E aí, adolescentes, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que os meios de comunicação influenciam a nossa vida? Pro bem ou pro mal? Você acha que influencia a nossa vida, que eles podem manipular as nossas ações? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as mídias, os meios de comunicação, internet. Tenho certeza que você vai gostar, vai ser uma aula curta, rápida. Esse trimestre a gente vai ser bem especial, a gente vai estar tratando disso. Então, a gente está num cenário, meu carro, mas vai ser bem legal. Fica aí, vai ser um vídeo curtinho, rapidão. Tenho certeza que você não vai se cansar, tá bom? Bora pra aula? Voltamos. Agora em outro ambiente, a minha casa. A gente vai falar esse trimestre sobre as influências do meio de comunicação, como elas nos influenciam, certo? E na aula de hoje, a gente vai dar um panorama de como vai ser a nossa aula, de como vai ser nosso trimestre. Eu prometo que a gente não vai se estender, vai ser um vídeo super rápido, tá bom? Somente para que você fique aguçado, tenha interesse de ver as próximas aulas, que eu acho que esse trimestre vai ser muito legal, muito mesmo. A gente está com o material da Escola Dominical e a gente pode mandar para vocês em PDF. É só vocês entrarem em contato com a gente vai, comigo, com o pastor André, e a gente vai passar para vocês, tá bom? Vamos lá? Influências no meio de comunicação, que é a nossa primeira aula. O texto base está lá em Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Olha isso é lindo demais. O avisado, aquele que se previne, aquele que tem o discernimento, aquele que consegue entender se é bom, se é ruim, muito dificilmente ele cai. Ele vai cair, com certeza, mas é muito mais difícil ele cair. Mas o simples, aquele que leva a vida de qualquer jeito, aquele que não se importa com as coisas que estão acontecendo, cai e ainda sofre a pena, sabe? É isso que Provérbios quis dizer. Nessa semana, ou nessa aula, a gente vai falar sobre os meios de comunicação e por si só, eles não deveriam ter prejuízos para quem utiliza. Entretanto, seu uso indevido e inconveniente por parte das pessoas maliciosas, os que controlam e manipulam, fazem deles um veículo maléfico e prejudicial. Por isso devemos ter cuidado. Não deixamos que a nossa vida espiritual seja afetada por essas programações diabólicas. Isso é a verdade também, né? A gente acaba se envolvendo com tantas coisas, a influência é tão grande que a gente acaba virando uma bola de neve que a gente não consegue sair disso, sabe? É muito complicado isso. Essa aula a gente quer mostrar para vocês isso. Como a gente é tão fácil influenciado, a gente precisa ter mais discernimento, a gente precisa buscar mais a palavra do Senhor, sabe? Cuidar mais da nossa vida espiritual, porque quanto mais a gente cuida da nossa vida espiritual, quanto mais a gente busca o Senhor, mais difícil da gente cair. É muito mais difícil, sabe? Fique alerta. Você já se imaginou em um mundo sem telefone? Sem um meio de comunicação, sem internet, sem um rádio? É muito complicado. Durante milênios o mundo viveu dessa forma. Tudo que possuímos hoje é uma matéria de tecnologia, em matéria de tecnologia surgiu há pouco mais de 100 anos. Nessa lição a gente vai abordar como evoluiu esse meio de comunicação até chegar aos dias de hoje, mas como esses efeitos são positivos e negativos para a humanidade. E isso é verdade também. Como isso, 100 anos atrás, quem iria imaginar que a gente ia ter um celular e em um clique a gente conseguiria ver acontecimentos que tem lá do outro lado do mundo, né? Me diga, a gente não tinha eles não tinham nem noção disso, sabe? As pessoas que viveram naquela época não tinham nem noção de como a gente vive hoje, como o mundo evoluiu. Mas o problema é como a gente utiliza disso, sabe? A gente vai ver, e logo nesse primeiro tópico, um versículo que fala muito sobre isso, que o Senhor ele nos deu. Tudo que acontece hoje foi o Senhor quem criou. Só que ele não fez o mal. Ele não fez para que as pessoas utilizassem para o mal. Foi o ser humano que fez isso, sabe? O Senhor ele criou e tudo que ele criou foi bom. Só que o problema é o ser humano que pega isso e utiliza para o mal. É isso que a nossa lição de hoje também vai nos tratar. O poder
da comunicação. Os modernos meios de comunicação proporcionam e aproximam um maior conhecimento entre diversos povos. Porém, essa estrutura de produção de comunicação contribuiu para uma mudança radical na sociedade. Atualmente, os princípios morais e éticos que reagem à sociedade estão sendo drasticamente modificados. A família está perdendo seu papel. Isso também é muito complicado e está falando para a gente ler em 1 Timóteo 4,13. Eu queria compartilhar com vocês isso, achei super legal. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Aí o versículo de número 4 foi o que eu disse para vocês um pouco antes. Pois tudo que Deus criou é bom. O problema não está na criação de Deus. O problema não está, o Senhor fez todas as coisas para o bem, para que a gente utilize e propague a palavra dele, sabe? Propagar o ID, propagar o evangelho. Só que as pessoas hipócritas, elas pegam isso e utilizam para o mal. Às vezes, sendo manipuladas pelo inimigo, fazem certas situações para que outras pessoas caiam, sabe? Às vezes pessoas que são boas, pessoas que podem utilizar muito a influência que você tem para o bem, você acaba caindo num laço do inimigo que você acaba utilizando tudo para o mal, tudo fazendo ao contrário daquilo que o Senhor deseja para a tua vida. É muito triste isso, né? Cuidado com a influência. Na verdade, vamos ler outro. Ação no reino das trevas. Satanás tem se apoderado desses meios para enganar e iludir as pessoas, afastando-as de Deus. Os prejuízos causados hoje pelos programas vinculados à mídia são irrepreensíveis. A cada dia somos bombardeados incessantemente em todos os lares, nas escolas, nos ambientes de trabalho, até nas ruas, com mensagens em outdoors, filmes, novelas, publicidades, informação, etc. A palavra de Deus nos mostra que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. O apóstolo Paulo sempre nos advertiu nisso. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Efésios 6, 10 e 11. Fortalecei-vos no Senhor, utilize as coisas que estão acontecendo para propagar o reino do Senhor. Mas o problema é o ser humano, sabe? O problema é isso. O problema é que o ser humano começa a utilizar tudo isso para o mal. Ele diz aqui que a nossa luta não é contra o próprio ser humano, é contra o lado espiritual. A gente precisa entender que o inimigo ele manipula todas as situações para que a gente caia, entendeu? Mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar guardado no Senhor, a gente precisa estar no caminho, a gente precisa buscar ao Senhor incessantemente, porque quanto mais a gente busca ao Senhor, menos a gente cai. Agora sim, cuidado com as influências, que é o nosso tópico de número 3. Precisamos de discernimento para que não deixarmos ser influenciados por coisas que separam nós de Deus. Ele não nos força as pessoas a se conformarem com a sua vontade. Eu queria parar aqui. Ele não nos força a nada. O Senhor nunca nos vai nos forçar a nada. Mas cada pessoa precisa ter consciência com as consequências que virão. Como assim? Tudo que você faz tem uma reação, toda ação tem uma reação. Então tudo aquilo que você faz para o mal, você vai colher o mal. É isso que aqui quis dizer. Tenha bastante cuidado. Selecione sempre o que você vai ler, ouvir e assistir. O apóstolo Paulo ensina-nos a colocarmos à prova todas as coisas e guardarmos apenas o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. E eu queria ler com você também isso. 1 Tessalonicenses 5:21. Diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal. Isso é muito bom. Eu aprendi quando eu era adolescente, na idade de vocês, que a gente precisa ter dois sacos quando a gente vai sair. Um saco só de coisas boas e um saco só de coisas ruins. Quando a gente sai, não falo somente em questão da Bíblia, mas em tudo. Em tudo. Quando você sai para a escola, quando você sai
para se divertir, quando você está conversando, o seu ciclo de amigos. A gente precisa entender e absorver tudo que é bom. Tudo que é bom você absorve. Tudo que é bom você absorve. Tudo que é ruim você joga fora, sabe? Não precisa ficar se corroendo e se preocupando com isso. O engraçado é que a gente acaba trocando os valores e a gente acaba fazendo coisas, dando mais atenção para as coisas que são ruins, coisas que não agregam nada em nossa vida e deixando as coisas importantes que a gente sabe que lá no futuro a gente vai ser utilizado para o nosso próprio bem, a gente acaba deixando de lado. Eu não ia falar sobre rede social, mas eu pensei agora, eu vou dar um exemplo sobre o Instagram, o meu Instagram, Geraldo. Eu descobri um tempo desses atrás que eu consigo medir quanto tempo eu fico no Instagram. Eu coloco lá no Instagram e chega um certo momento, aí 30 minutos, que ele solta um pop-up na minha cara, assim, tipo, na minha cara no celular, e falando, você já utilizou 30 minutos. Aí eu já fico preocupado e falo, nossa, já fiquei 30 minutos nisso, meu. Vou deixar isso de lado. Vou fazer outra coisa. Isso é bom, né? Parece que é Deus me avisando, já deu já, né, mano? Vai ficar perdendo seu tempo, o seu dia inteiro com isso. Vai fazer outra coisa. Eu acho que deveria ser assim. Esse exemplo é como se fosse um discernimento, como se fosse o Espírito Santo falando para você. Não, me entenda muito bem isso. Não que isso é o Espírito Santo falando comigo, mas é um exemplo, sabe? De que você tem o Espírito Santo na sua vida. Peça para ele para que ele mostre para você o que é bom e o que é ruim. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir, Deus? Será que me mostra até certo ponto? Depois disso, isso aqui vai me levar para o mal. Eu vou começar a utilizar ele e não vai me fazer bem. Vai me fazer somente mal. Então, deixa de lado. É isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Vamos lá. É a última conversa franca. Os benefícios e os efeitos da tecnologia. O desenvolvimento tecnológico possibilitou a redução de tempo entre um acontecimento e um relato. Antigamente demorava mais ou menos 4 meses para que uma informação lá da Europa viesse para a América. 4 meses. Essa informação demorava para chegar até aqui. E agora não, agora é coisa de um clique, pá, você já sabe as coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, né? A comunicação tem um poder extraordinário. Toda a comunicação transmite informação e impõe condutas. Os meios de comunicação muitas vezes manipulam as informações e podem causar as mais diversas influências na sociedade que estão inseridos. Tudo o que vemos, sentimos, fazemos sofre influência dos meios de comunicação. As novas tecnologias têm efeito com que esse processo se torne a cada dia muito mais abrangente. E é a verdade. É muito rápido e o inimigo ele consegue manipular tudo. Os meios de comunicação conseguem manipular tudo. Não que os meios de comunicação, isso também eu quero deixar bem claro, que é tudo mal, não, é tudo mal. Não, não é tudo mal. A gente consegue utilizar, a gente leu lá, o Senhor, tudo que o Senhor fez foi bom. Ele jogou, ele trouxe um negócio pra gente, para que a gente descobrisse coisas boas, sabe? Utilizassem para as coisas boas. O problema é a influência que o inimigo coloca nas nossas vidas e a gente acaba fazendo coisas erradas com as coisas boas que Deus criou, entendeu? A tecnologia é uma coisa boa ou ruim? A gente já falou bastante aqui, estamos aqui quase há 13 minutos. É uma coisa boa ou é ruim? No passado, não havia telefone, não havia avião, não havia rádio, não havia televisão, celular e internet. Podemos afirmar que a nossa vida é melhor do que os nossos antepassados? Quais as vantagens e as desvantagens dos modernos meios de comunicação? A gente vai aprender ao longo desse trimestre todo. Deixa eu pegar uma água aqui. Desse trimestre todo que a gente pode ser influenciado para o bem e para o mal. Mas depende de mim e de você. Às vezes a gente até sabe que é errado, às vezes a gente até sabe que isso não vai agregar nada na nossa vida. Mas a gente acaba fazendo, sabe? É isso que a gente quer mostrar ao longo desse trimestre, que se você buscar mais ao Senhor, se você se preocupar com as coisas importantes que você tem aí no mundo, vai agregar para sua vida não só agora, mas futuramente, entendeu? Eu acho que é isso. Foi super rápida a aula hoje. A gente vai fazer. Eu fiz só um panorama mesmo por cima para que você entenda quanto vai ser legal e quanto vai ser interessante
o nosso trimestre, tá bom? Fica com a gente, vamos conversar, mande lá mensagens, deixe nos comentários, entre em contato comigo e com o pastor André, a gente vai te ajudar nisso. Se vocês tiverem, vou falar de novo, se vocês precisarem de qualquer informação, qualquer tipo de material, a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá bom? Mas espero que vocês fiquem com a gente esse trimestre mais uma vez e a gente vai aprender como os meios de comunicação podem influenciar a nossa vida para o bem e para o mal. Tomara em Deus que quando a gente acabar esse trimestre a gente seja influenciado para o bem, né? Tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês e até semana que vem. Valeu!